Efésios capítulo 5, verso 18, a parte C, a última parte diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse Espírito não é o nosso Espírito, mas é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. É o Espírito que nos dá autoridade, é o Espírito que nos santifica, é o Espírito que é o nosso companheiro, é o Espírito que é o nosso amigo, é o Espírito que é o nosso consolador, é o Espírito que nos ajuda a resistirmos às tentações, é o Espírito que ajuda nós a fugirmos da aparência do mal, é o Espírito Santo que nos alerta sobre o pecado que está diante de nós, que jaz à nossa porta, para fazer nós tentarmos, nós pecarmos contra o Senhor. É o Espírito Santo que acende o alerta. E ele diz: ei, não passa daí. Ele não nos proíbe, mas ele nos orienta. Por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E esse Espírito aqui, ele faz morada, ele habita, ele vive dentro de nós. Agora, quando a gente pega o capítulo 4 de Efésios e o capítulo 5 de Efésios até o verso 17, a gente vê que o apóstolo, ele vem trazendo orientações para uma igreja que estava no mundo, mas que ainda tinha as características do mundo. Uma igreja que ainda não tinha a santidade na sua plenitude. Uma igreja que ainda não experimentava a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque lhe faltava o Espírito. Pela leitura, a gente percebe que na igreja ainda existiam beberrões. Dentro da igreja ainda existia prostituição. Dentro da igreja de Efésios ainda existia mentira. As obras da carne ainda sobressaíam nessa igreja de Efésios. Era uma igreja primitiva. Era uma igreja que não tinha Bíblia, mas tinha o Antigo Testamento. Era necessário que o fundador dessa igreja estivesse sempre presente, orientando, dia após dia. E quando distante, através de cartas. E quando o fundador, o pastor, se ausentava, a igreja virava uma orgia. Dava lugar às obras da carne. Fazia a vontade da carne. Não vigiava. E aí ele vem, quando você pega o capítulo 4 aqui, depois do verso, a partir do verso 17, ele vem trazendo orientações, ele vem trazendo ensinamento, e o apóstolo vem dizer o que não pode haver dentro daquela igreja. Ele diz: e testifico isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Era uma igreja que estava começando a caminhar. Ainda não tinha 10 anos como esta igreja. Todo começo a gente sabe da dificuldade que é. Pastor, quando a gente recebe um novo convertido, e ele vem com os vícios, ele vem com o desejo de fumar, o desejo de se prostituir, o desejo de beber, o desejo de estar na roda dos escarnecedores, o desejo de andar com os pecadores. E nós, como igreja, precisamos estar trazendo a cada dia para a escola bíblica.
E está colocando dentro dele o Espírito, a porção do Espírito, para que ele vá sentindo prazer na leitura, e ele vai descobrindo como é bom, agradável servir ao Senhor. Como é prazeroso sentir a presença do Espírito Santo. E ele vai começando a sentir o primeiro amor, a partir do momento que ele vai experimentando. E conforme ele vai caminhando, assim como o próprio autor de Efésios diz, eu fui menino, falei como menino, agi como menino, bebia leite, mas eu fui crescendo. E chegou a maturidade. Então nós temos uma igreja em Efésios, no seu começo, que ela ainda tinha as obras da carne, que ainda tinha os desejos de estar com os pecadores, de se misturar com o mundo. Que isso não aconteça entre nós, jovens. Que esse desejo de voltar às obras da carne, de retornar ao Egito, de fazer a própria vontade, tome conta de você. Mas que você experimente o Espírito Santo agindo em você e fazendo com que você tenha nojo do pecado, fazendo com que você tenha nojo dos pecadores pelas suas ações, mas amor pelas suas almas, fazendo com que você não tenha mais vontade de mentir, de roubar, de se prostituir, de viver dissolutamente, segundo as maldades do coração do homem, na ignorância do mundo, porque hoje você é um conhecedor da verdade, e a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando a gente pega no capítulo 4 aqui, que a gente vem pelo verso 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Está falando de gentios, do mundo, que é comum essas práticas, mas que dentro da igreja ainda existia crentes, ainda existiam pessoas que confessavam já a nova fé cristã, os seguidores de Cristo, os servos de Cristo, que oravam, que buscavam entendimento na palavra, mas por se misturarem com aqueles que são do mundo, se assemelhavam a eles, e já não conseguia mais discernir entre aquele que servia e aquele que não servia. E a palavra nos garante que o Senhor faz diferença sim, entre aquele que serve e aquele que não serve. E essa diferença é a marca de Deus em você, que é o Espírito Santo. É a marca da promessa que você tem, que Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador. Sabe, igreja, estou aqui como mensageiro de Deus para a tua vida. Vim ali da área 32. Hoje nossa igreja, desde ontem, está numa batalha espiritual também. Está no encontro com Deus. E vocês sabem que o encontro com Deus, o inferno se levanta para que tudo venha a dar errado. Mas ele não resiste. As portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja do Senhor tem que avançar. E assim como lá, aqui também, nesta área, eu sei que vocês travam guerras espirituais, eu sei que vocês travam lutas também, eu sei que vocês travam suas batalhas. Por quê? Porque Satanás, ele não aceita uma igreja que ora, uma juventude que se santifica, que se consagra, que lê a palavra, que jejua, que busca a presença e que decide viver fora dos padrões do mundo, para viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vim como mensageiro do Senhor para falar para você que eu não conheço a tua vida, eu não conheço o trabalho que essa igreja realiza,
Mas eu sei que essa igreja, para realizar a vontade do Senhor, enfrenta dificuldades. Esse espírito aqui, igreja, olhe para mim, é espírito de ousadia, jovem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de intrepidez, para você servi-lo, para você curar, para você libertar. Assim como disse Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus não errou quando te chamou. Ele te chamou porque Ele te conhecia, Ele te formou. E Ele te chama pelo teu nome. Portanto, não desista. Seja cheio do Espírito Santo. Mas há condições. Quando a gente vai andando um pouco mais até chegar aqui, o capítulo 5. O verso 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. O verso 24 ainda do capítulo 4. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É tempo de não se conformar com o estado espiritual. É tempo de avançar um pouco mais. É tempo de encher, de ser cheio, de sentir a plenitude do Espírito Santo. Porque quando o Espírito encher você, você vai transbordar. Você vai transbordar. E quando você for transbordado, você será transbordante. E a medida será tão grande que diz a palavra, ela será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a bênção de você, ela vai passar para o próximo e ela vai passar para o outro. E você vai encher de tal maneira que você vai transbordar. E todos aqueles que estarão ao seu redor serão abençoados com o Espírito Santo que age através de você. Não seja um crente pela metade. Não seja um crente incompleto. Não seja um jovem que se conforma com a vida medíocre, sem oração, sem leitura, sem obediência. Ezequiel 20:19 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, obedecei os meus mandamentos e executai-o. Como se faz isso? Sendo guiado pelo Espírito, sendo cheio do Espírito, se esvaziando das obras da carne, se renovando na nova criatura. A partir do momento que você se batizou, a partir do momento que você se batiza, o velho homem, ele morre para nascer uma nova criatura. Mas essa nova criatura precisa ser evoluída, e ela é evoluída a partir do momento que você se alimenta, que você recebe o Espírito, que você sente prazer no Espírito. O verso 25 diz que quando a gente recebe o novo Espírito, quando a gente se renova desse Espírito, ele diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui é a palavra para a igreja. Acredite, existe mentira no povo de Deus, existem crentes desviados dentro da igreja. Existem maridos que mentem para a esposa, filhos que mentem para pais, empregados que mentem para os patrões, líderes que mentem para os pastores, liderados que mentem para seus líderes. E a palavra do Senhor vai dizer que nem o mentiroso entrará no reino dos céus. Seja verdadeiro. E como você será verdadeiro? Sendo cheio do Espírito Santo. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Jesus contou que o homem que andava com ele, tinha a presença dele. Quando ele se desviou, o espírito mau saiu, foi e trouxe outros espíritos.
deu lugar ao diabo e o último estado foi pior que o primeiro. Sabe, é por isso que é tão difícil a gente pregar para uma pessoa que já foi cristã, para um desviado voltar, porque está ferido, deu lugar ao diabo, Satanás cegou. E a gente encontra muito mais dificuldade para pregar para alguém que esteve ao nosso lado, que saiu ferido, do que para pregar para alguém que nunca ouviu a palavra. Salomão escreveu e diz que é muito mais fácil conquistar uma cidade na guerra do que conquistar o coração de um homem, de um irmão ferido. Não deis lugar ao diabo. E é muito fácil dar lugar ao diabo. Basta não dar lugar ao Espírito. Basta se esvaziar do Espírito e se encher das obras da carne. Satanás não faz esforço nenhum. Não deis lugar ao diabo. Na boca, nos olhos, nos pés, no pensamento, nas amizades, nas propostas. Muito cuidado. Jovens, a caminhada de vocês é longa. O diabo não se cansa. Ele também não dorme. 24 horas ele está tramando em como ele vai entristecer o coração de Deus, tentando atingir um filho dele. E você é alvo direto dele. Ele só não te toca porque Deus é misericordioso. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O leão da tribo de Judá está ao teu redor te defendendo. O diabo está ao teu redor, tentando procurar uma brecha para atingir a tua vida. Não deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Infelizmente, a gente ainda encontra muitos crentes com a boca suja. E a boca fala do que o coração está cheio, transbordando. Se são obras da carne, vão sair palavras de maldição. Palavras torpes. Cuidado, não deis lugar ao diabo. Não saia da sua boca palavras que firam. Muitos dos desviados não vigiaram, e a desculpa é que muitos do altar o feriram com palavras. Cuidado. Não deis lugar ao diabo. Não saia da sua boca palavra que fira o coração do Filho de Deus. Que a palavra seja de edificação. É claro que se estiver cheio das obras da carne, cheio do pecado, cheio da ira, só vai sair o que não presta. Mas quando se renova, quando se enche, quando se transborda, vai sair palavras agradáveis, palavras de bênção. Não pode sair de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. Não é para jorrar bênção e maldição de uma mesma boca. Profira palavras de bênçãos. Deus te chamou para ser um abençoador e uma abençoadora. Para isso, se encha do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é um pedido. Paulo não estava pedindo por favor, por gentileza, não. Ele estava dando uma ordem: enchei-vos. Quer mudar de vida? Busca a presença do Espírito Santo.
levantar como um homem que faz a diferença, como uma mulher ousada. Faça o que ninguém faz. Seja ousado para buscar a presença de Deus. Seja ousado para ter intimidade com Deus. Seja ousado para caminhar com Deus. E ter autoridade para dizer: Satanás, estás repreendido, eu não aceito. Ser cheio do Espírito Santo significa dizer que o cristão é cheio de alegria, ele é confiante, ele é servo, e por ser servo, ele experimenta, e ele faz a vontade de Deus. Lá onde eu congrego, há muitos crentes que dão desculpas para não fazer. E é interessante que as mesmas pessoas que dão desculpas: ah, não tenho tempo, ah, não posso, ah, não vou, ah, tenho tal coisa, quando é para qualquer lazer, são as primeiras pessoas a aparecerem. Mas para ajudar a obra, tem sempre uma desculpa. Se você for cheio do Espírito Santo, olhe para mim, você não temerá o mal. Se você for cheio do Espírito Santo, você não temerá coronavírus. O autor dessa carta, ele disse: o morrer para mim é lucro. Claro que a gente não quer perder ninguém, mas o Espírito Santo nos dá ousadia, porque sabe, e tem experiência, e tem intimidade, e tem relacionamento, e sabe que Deus lhe guarda, Deus cuida dele. O salmista escreveu no Salmo 23, verso 4, acompanhe: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele tinha confiança no Deus que ele cria. Por que ele disse: eu não temerei mal algum? Porque tu estás comigo, o Espírito Santo está comigo. Se você for cheio do Espírito Santo, Ele será o teu escudo, Ele te defende. Abra Gênesis capítulo 15, verso 1. O Senhor falando a Abraão, o próprio Deus dizendo a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar. O próprio Deus é quem te defenderá. Ainda assim Satanás não desiste, ainda assim ele vai insistir. Mas olha só como Deus, ele é maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo te torna um protegido de Deus. Além dele ser o teu escudo, você se torna filho, filho adotivo, porque Jesus, ele era o unigênito, o único filho. Mas quando ele morreu e ele ressuscitou, ele nos deu o poder de sermos filhos adotivos. Ele passou então a ser o primogênito de uma geração infinita de filhos escolhidos e amados. Satanás não gostou disso. Satanás não gostou de saber que você é filho, que você é filha de Deus. Satanás não gostou de saber que o Espírito de Deus habita dentro de você. Satanás não gosta de saber e de ver você realizando a vontade de Deus, porque ele teve a oportunidade e abandonou. Satanás não gosta de ver você alegre. Satanás não gosta de ver você sorridente. Não gosta de ver você em comunhão, porque é uma promessa. Salmo 33. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é resultado do fruto do Espírito. E a bênção para os irmãos que vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Quem tem o Espírito Santo vive em união, não vive em discórdia, não vive brigando. E Paulo vem tratar sobre isso. Quem tem o Espírito Santo, no primeiro verso de Efésios 5, diz: é imitador de Deus como filhos amados. Se você tem o Espírito Santo, você até faz como o Max Lucado. Em seu lugar, o que faria Jesus? O que eu faria no lugar de Jesus? O que Jesus faria em meu lugar? Eu tenho que ser imitador dele. Eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que falar como ele falou. Eu tenho que operar como ele operou. Eu tenho que amar como ele amou. Eu tenho que perdoar como ele me perdoou. E ele ainda diz: vocês farão coisas maiores que essas, maiores as coisas do que eu fiz. Agora nós nos acomodamos. O copo está pela metade e a gente não quer encher. Saia do nível raso. As águas ainda estão nos tornozelos. Elas precisam cobrir o teu lombo. Você precisa nadar no oceano do Espírito. Só assim você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo. Só assim você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que está lá em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos tornar nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos nos tornarmos sensíveis à vontade de Deus para nós. Os grandes homens e as grandes mulheres, Deus acordava de madrugada, Deus falava em sonhos: levanta-te, vai a tal lugar, levanta-te, faz isso, levanta-te, faz aquilo. E eles tinham a certeza que era Deus falando, e eles permitiam ser guiados pelo Espírito Santo. Sede imitadores de Deus. O filho imita o pai, pastor. A filha imita a mãe. E nós, como filhos de Deus, diz Paulo, precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Sabe por quê? Abra 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João capítulo 5, verso 18. Satanás, ele não se conforma em saber que você é filho amado, que você é filha amada. Ele não gosta de ver você alegre. Ele não gosta de ver você sendo protegido pelo Pai. Ele não gosta de ver você fazendo carícias ao Pai, declaração de amor e dizendo: Senhor, eu te amo com todas as minhas forças. E é o primeiro mandamento dos 10. Amar ao Senhor com todas as forças. Satanás não gosta disso. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não dá lugar ao diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive roubando. Todo aquele que é nascido de Deus não anda mentindo, não anda fornicando, não anda se prostituindo, não anda enganando, não anda falando palavras torpes, não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, para falar mal dos irmãos, para falar mal da igreja, para falar mal de quem quer que seja. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não deis lugar ao diabo. Você já é filho e você já é filha. Tenha o caráter de Cristo. Tenha a identidade de Cristo. Infelizmente, pastor, o pastor falou sobre uma geração má e corrupta, perversa. Desde a época de Noé, quando Deus destruiu, Deus disse: eu não vou mais destruir a humanidade, porque o homem é mau desde a sua meninice. E continua ainda mais. Jesus disse que a maldade se multiplicaria, e tem se multiplicado. Mas como igreja do Senhor, precisamos ser santos. Não dar lugar ao diabo. Não permitir o pecado dentro da igreja.
tratar com amor, tratar com cuidado, mas orientar dentro da palavra, na orientação do Espírito Santo. E os pastores sabem como fazer isso. Agora é necessário também tirar todo o rancor, todo o ódio, toda a mágoa, querer ser tratado, porque o médico só trata o paciente que quer ser tratado. Tem muita gente que não quer ser tratada, e aí não dá lugar ao Espírito, e automaticamente dá lugar ao diabo. Queira ser tratado, aceite a correção. O autor Paulo diz que a correção no primeiro momento ela não é boa, mas depois ela produz um gozo, uma alegria. Agora o melhor para você que é filho de Deus. Deus guarda aquele que nasceu dele. Ele é escudo. E a esse, o maligno não lhe toca. Satanás, para tocar na tua vida, crente, se você tiver a marca da promessa, o Espírito Santo, ele tem que chegar na presença de Deus, como ele chegou para Jó. Ele tem que pedir a permissão para tocar em você. Só toca se Deus deixar. E não é todos que Deus deixa. Como não amar um Deus desse? Como não querer um Espírito desse? Como é que a gente vai dar lugar ao diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para dar vida, e vida com abundância? O que você prefere? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Lá em Deuteronômio ele diz: eis que eu coloco diante de ti vida e bênção, vida e morte, bênção ou maldição. Mas ele diz: eu te aconselho, escolhe o bem para que vá bem, escolha a vida para que vivas, escolha o Espírito. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mais do que isso, se você é cheio do Espírito, você é que tem autoridade sobre as trevas. Não é o diabo que pisa em você, é você que pisa no diabo. É você que expulsa com o levantar das tuas mãos ungidas e a autoridade que há sobre você. Você repreende o mal. Lucas 10:19, Jesus diz: eis que vos dei autoridade. Você já tem a carta branca para a autoridade. Agora, para exercer, você tem que conquistar autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre o exército de Satanás, e nada vos fará dano algum. Para isso tem que viver no Espírito. Para isso tem que ser cheio do Espírito. Para isso você tem que melhorar a qualidade da vida cristã. E essa qualidade, olhe para mim, ela não acontece só nos dias de culto. O crente se desenvolve, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora. Daniel orava dentro do quarto. E o Senhor diz: entra no teu quarto. Desabafa. Conversa com Ele. Adora Ele. O teu quarto pode ser o quarto físico, 4 paredes, mas ele pode ser o teu coração. Ele pode ser a tua mente. Você pode falar em espírito, adorá-lo, onde você estiver e aonde você for, porque o Espírito Santo não te deixa só. Ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente abre a Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 18, a gente vê que a nossa luta, para quem é cristão, para quem quer ser fiel, para quem quer ser verdadeiro,
Para quem quer ser autêntico, tem que todos os dias dizer não para a carne. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes, carne e Espírito, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observe que Gálatas, o mesmo autor, ele traz praticamente as mesmas orientações de Efésios. De Efésios 4:5, a gente encontra em Gálatas 5. Quando ele vai descrever as obras da carne e o fruto do Espírito. Para ser cheio do Espírito Santo, igreja, renúncia. Renuncie tudo o que te afasta da presença de Deus. Se for para renunciar um namoro indecente, renuncie. Se for para renunciar até um emprego, uma vaga de emprego que não é da vontade de Deus, renuncie. Porque Deus abrirá portas melhores para você. Se for para renunciar uma faculdade, renuncie. Uma vez eu estava pensando em fazer a faculdade federal, já tinha uma faculdade, e eu estava pensando em fazer uma outra faculdade, e eu estava indo para Parintins, no Impacto Evangelístico, e eu pensando naquela prova, e uma irmã veio lá da Pro do Barco, e apontou para mim e disse: não faça o que o teu coração está querendo fazer, porque Deus está te dando livramento, dentro de uma faculdade. E eu tive que obedecer, porque eu sei que a vontade de Deus para mim é melhor do que a minha. Renúncia. Não é fácil abrir mão do que se gosta. Não é fácil abrir mão do que se quer, do que se deseja. Pecado não é ruim. Pecado é gostoso. É prazeroso. Mas o final é morte. Tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Se pecado fosse ruim, todo mundo estava dentro da igreja para não pecar. Ninguém se desviava. Mortificar a carne não é fácil. Jejuar não é fácil. Orar não é fácil. Dedicar-se na palavra não é fácil. Mas é uma necessidade se você quiser ser cheio. Renuncie tempo, renuncie amizades, renuncie festas, renuncie shows, renuncie viagens, renuncie aquilo que te afasta de Deus. Renúncia. Renuncie às obras da carne. Renuncie à masturbação. Ah, não tem isso na igreja. Tem. Renuncie à fornicação. Não tem. Tem. Renuncie à prostituição. Tem. Jesus disse que apenas com os olhos o homem se prostitui, comete adultério. Não precisa consumar. Renuncie à mentira. Ah, é só uma mentirazinha. Renuncie à preguiça. Renuncie à resistência. Coração resistente. Tem dificuldade de acatar ordens. Deus está tratando nessa noite. Porque Deus não vai encher um vaso sujo. O vinho tem que estar no vaso novo. Para ser cheio tem que limpar. O profeta contra os profetas de Baal consertou o altar. Renuncie à murmuração. Renuncie às propostas e convites. Renuncie àquilo que está te afastando da presença de Deus. Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia,
a prospeção para a luxúria, a sexualidade. Cuidado com as tuas vestimentas. Uma vez, pastor, na minha adolescência, meus 17 anos para 18, tinha acabado de me converter. Estava no primeiro amor, mas ainda tinha muitas sujeiras em mim. E eu fui levado para uma comunidade no município de Carauari, de onde eu vim. Comunidade do Rock, lá do pastor Caio Valença, meu pai espiritual. E numa congregação pequenininha de madeira, numa tribo indígena, os jovens lá, passamos o dia querendo mostrar a melhor calça, a melhor calçada, a melhor roupa. Os jovens querendo se aparecer. E os irmãos da tribo indígena estavam com uma vestimenta, aquelas camisas de candidato, que tem a foto do candidato aqui, e com uma gravata, que não combina com esse tipo de camiseta. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E os jovens da cidade que tinham ido, estavam cheios das obras da carne, querendo se mostrar com o coração soberbo. E naquela noite Deus batizou quase 70 pessoas, 70 jovens. E eu estava lá no canto, no banco de madeira, tentando chorar e não conseguia, tentando me envolver no manto e não conseguia. E eu dizia: Senhor, por que eu não consigo sentir a tua presença? Senhor, eu não consigo te sentir. Eu tento falar em línguas e não posso. E eu já era batizado nas águas e no Espírito Santo, mas o Espírito Santo tinha saído de dentro de mim. E o meu pastor lá no púlpito, o Espírito Santo vai até lá e ele diz: Jones Moura. E eu ouvi a voz de Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu sei como eu estou, Senhor. E eu já sabia que ele ia falar comigo. E o Espírito Santo, o pastor, falou assim: quando tu te vestires, seja para minha glória e não para humilhar as pessoas. Cuidado com tuas vestimentas, jovem. Não é só a vestimenta, mas a intenção do teu coração. O Espírito Santo é sensível. Não magoe o Espírito Santo. Ele pode se afastar de dentro de você e você pode se tornar apenas uma pessoa religiosa. Você pode vir para dizer para o pastor que você veio para a igreja, para mostrar para a líder que você veio. Mas o Espírito Santo não quer isso, não. O Espírito Santo quer que você seja verdadeiro. É renúncia. É renúncia. É dizer: eu não quero, Senhor, isso para a minha vida. São coisas pequenas, são detalhes que o Espírito Santo sonda o coração. Ser cheio do Espírito Santo. Quando tudo isso sai da sua vida, você dá lugar. Quando você limpa, conserta o altar, quando você se arrepende de tudo, aí ele vem com uma brisa suave, o refrigério, e ele faz morada em você, e você passa a perdoar, ainda que com dano seu, você fala a verdade. Você passa a detestar a injustiça, porque você está passando agora por um processo de renovação. Você está começando a encher. O Espírito Santo começa a encher quando isso acontece. O Espírito Santo começa a transbordar. E ele vai tirando aquilo que não agrada. E você vai se tornando perfeito na presença dele. Porque ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Só pode ter o fruto do Espírito quem é cheio do Espírito. Cada um só dá o que tem.
Foi assim com Elias e Eliseu. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário purificar o coração. É necessário se esvaziar do pecado. É o processo, é a regra, é a ordem. Moody dizia: Senhor, me prepara e depois me batiza. Hebreus 10, 22 diz: acheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água. O que Paulo está dizendo aqui, não Paulo, mas o autor de Hebreus, que não se sabe, ele diz: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das suas mentiras, arrependam-se da falsidade, do engano que há no coração, arrependam-se da fornicação, do adultério, arrependam-se da resistência, arrependam-se da rebeldia, arrependam-se do que vocês são. E nós somos pecadores que precisamos todo momento nos arrepender diante de Deus. Toda vez que vamos conversar com Ele, pedir perdão. Porque tem pecados que são conscientes, mas tem pecados que são inconscientes e a gente comete. Joel, para finalizar, 2, 12, 13. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes aparentes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Quando a gente vê a leitura de Efésios 5, abra sua Bíblia só para a gente ler, porque só a leitura já fala. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas, verso 3, a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Verso 4. Nem as torpezas, vou ler numa versão que está melhor, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabei isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, antes, eres trevas, por isso agia daquela maneira. Mas agora sois luz no Senhor, e porque sois luz, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Verso 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Verso 15. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E o verso 18. E não
vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou devassidão, mas enchei-vos. Está aí a condição. No verso 18, depois de você largar tudo, é que você vai ser cheio. Fique de pé. Você só pode ser cheio com essa condição. Enquanto você estiver nessa condição da carne, você não pode ser cheio. Você pode até experimentar, como muitos já experimentaram. E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus quer derramar do espírito dele sobre você. Onde está a carne nessa noite que quer receber o Espírito Santo, dê um passo à frente. Deus prometeu derramar o Espírito sobre a carne. Onde está a carne que quer receber o Espírito Santo? Dê um passo à frente. Não há ninguém que quer? Se não há ninguém que quer, o tema está errado. Porque esta noite é para você ser cheio. Esta noite é para você ser cheia. E foi pregado contra a resistência, que você tem que dizer não à resistência. Onde estão os que querem se esvaziar do pecado e se encher do Espírito Santo? Dê um passo à frente. Se hoje ouvis a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não tem como, igreja, o coração endurecido receber o Espírito Santo. Se você já tem, Ele quer transbordar em você. Se você já tem o Espírito Santo, Ele quer melhorar a intimidade com você. E eu convido você a vir aqui à frente. Eu sei que no teu coração você está com vontade, mas a vergonha não deixa. Renuncia à vergonha. Não é vergonhoso estar na presença de Deus. É um privilégio. E eu convido mais uma vez. Onde estão os arrependidos? Onde estão os jovens fortes, escritos no livro, para vencer o maligno? Venha aqui à frente. Onde está a igreja que quer ser cheia da plenitude do Espírito Santo? Já temos a primeira pessoa. E não é a minha palavra, mas a palavra de Deus que esmiuça a pedra. Onde está a igreja levantada para curar? Venha à frente. Onde está a igreja que o Espírito Santo está sobre ela e ela é levantada para libertar? Onde está você que até tenta orar, até tenta ler a palavra, mas não tem forças para isso? O Espírito Santo também quer te encher. Venha à frente. Onde estão aqueles que querem ser imitadores de Deus? Se você quer ser um imitador de Deus, venha à frente. Onde estão os inconformados? Venha à frente.
Onde estão aqueles que querem algo mais? Vem na frente. Os demais, levantem a mão. Se você já está cheio, tão cheio a ponto de transbordar, e tem autoridade para abençoar, levante a sua mão para abençoar. Espírito Santo, aqui estão essas pessoas. São pessoas que a tua palavra falou ao coração delas. Não conheço o estado de nenhuma, Pai, mas elas decidiram ser cheias, se esvaziar de si. Senhor, elas querem chegar ao mínimo de si, para serem cheias do Teu Espírito Santo. Deus, reveste de autoridade cada uma dessas pessoas. A unção nas mãos da autoridade, a unção para curar, a autoridade para repreender. Perdoa os pecados nesta noite. Senhor, levanta este homem, levanta esta mulher, Senhor, para que o inferno respeite a autoridade sobre ele e a autoridade sobre ela. No abrir e fechar de seus lábios, Senhor, no seu comportamento, nas suas orações, que o Senhor responda às suas orações e que sejam verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus, perdoa-lhes os pecados e renova. E que, Senhor, a comunidade veja, a família veja e todos vejam a mudança que o Senhor fez daqui para frente. Eu te apresento essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Continue com as suas mãos levantadas nesse momento. O Senhor tem falado conosco nesta noite. O Senhor tem falado conosco nesta noite.